área na minha vida, muito bom. E é um prazer ter você aqui. Deus abençoe e te use nessa manhã. Obrigada, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu irmão, minha irmã, que privilégio poder estar aqui essa manhã para compartilhar uma reflexão com vocês e que responsabilidade também ocupar esse púlpito, né, gente? Porque nós estamos aqui, eu estou aqui num púlpito que é ocupado por um dos maiores teólogos e oradores que a nossa denominação produziu. Então é muita responsabilidade, a régua é muito alta, né? Mas eu espero que você seja bastante misericordioso comigo nessa manhã, que o seu coração seja misericordioso para comigo nessa manhã e que eu possa trazer uma palavra que faça sentido para você. Antes de ler o texto, aliás, eu vou ler alguns textos essa manhã, eu queria falar um pouco de mim, para que você pudesse compreender a forma como eu vou me aproximar do texto nessa manhã. Eu fui criada, embora seja capixaba, nascida em Vitória, eu fui criada no interior de Minas Gerais, numa família amante da leitura. Embora não religiosa, eu não fui criada numa família religiosa, mas uma família que amava ler. A minha casa tinha biblioteca, sabe? Biblioteca com uma ostentação daquele tempo, que era a enciclopédia Barça. Você teve uma ostentação dessa da sua casa? Quem ostentou uma Barça em casa? Na minha tinha a Barça e Delta Larousse, era ainda ostentação dupla, né? Eu fui educada com muito gibi da Turma da Mônica, com coleção dos clássicos infantis, com os clássicos da coleção Vagalume. Quem é a geração dos anos 80 que leu coleção Vagalume? A Ilha Perdida, o Escaravelho do Diabo, Um Cadáver Ouve Rádio. Essa geração nunca vai saber o que é ler esse tipo de literatura. E uma família que gostava de ler e que gostava de contar histórias. Uma das coisas interessantes que meu avô, sobretudo, meu avô era um grande contador de histórias. Ele amava fazer reunir a família em volta da mesa para ele contar histórias e recontar histórias. E meu avô recontava, a gente criança, meu avô recontava as histórias fazendo a releitura dele. Então, na releitura de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, do meu avô, a Chapeuzinho Vermelho era corajosa e perspicaz e o lobo era covarde, medroso e trapalhão. Então meu avô pegava as histórias e recontava as histórias. E foi neste contexto familiar que eu fui apresentada à literatura, aos textos, como um grande convite para dialogar. O texto como um convite a uma conversa. O texto não como uma coisa pronta, mas uma coisa que te atravessa e é atravessado por você também. O texto como um fio de crocheteira. O autor te dá um fio e você pega o fio da sua existência e vai crocheteando junto e construindo um outro sentido, um sentido novo que faça ou que tenha relação com aquilo que você pode viver. Eu digo isso porque é assim que eu me aproximo do texto sagrado. Numa família como essa, quando eu fui apresentada a Bíblia, não foi difícil me apaixonar por ela. Mas eu me aproximo do texto sagrado compreendendo que a gente vive um permanente diálogo entre aquilo que nós chamamos de inspiração e iluminação. O texto é um convite inspirado por Deus a um diálogo na companhia do Espírito Santo. Um texto bíblico, ele me atravessa, mas ele também é atravessado pela minha existência, pelo meu lugar no mundo, pelo meu olhar, pelas minhas sensibilidades, pela minha experiência. Então eu não acredito, definitivamente eu não acredito que quando nós nos aproximamos da revelação de Deus na Bíblia Sagrada, a nossa subjetividade seja apagada. Eu não acredito em nenhum fazer teológico que seja neutro, que coloque o teólogo, o intérprete, como um sujeito à parte do texto, separado do texto, como se as suas vivências também não fossem de alguma forma atravessar o texto sagrado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje eu quero conversar com vocês sobre a face feminina de Deus. Esse é o meu tema hoje. Quero conversar sobre a face feminina de Deus. E conversar sobre isso só é possível porque eu vou atravessar o texto a partir deste meu corpo de mulher. A partir dessa minha vivência de mulher. Eu não sei como essa reflexão vai atravessar você de manhã, nessa manhã. Eu não sei se ela vai encontrar um lugar quentinho no seu coração ou se ela vai te causar alguma repulsa. Eu não sei se você vai olhar com estranheza ou se você vai olhar com aconchego. Mas seja como for que este texto te atravesse, eu quero abraçar a sua existência e o teu jeito de olhar. Quero respeitá-lo e quero também receber o seu abraço. De coração eu oro para que faça sentido para você. Mas mesmo se não fizer,
Eu espero que as nossas existências e os nossos olhares possam se cruzar respeitosamente nessa grande maravilha que é o mosaico, a pluralidade da Igreja de Jesus. E eu quero começar lendo, eu vou ler vários textos, alguns textos, né? Vários, não alguns. Mas eu quero começar lendo Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando a Escritura Sagrada traz a seguinte narrativa. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra que nos atravessa de uma forma extraordinária, que encontra a gente aqui no chão da vida, com os nossos dilemas, com as nossas questões, nossos medos e dúvidas. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a Te encontrar no meio disso tudo. Fala conosco, ó Deus, e apesar de mim, usa a minha vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Como que a gente explica o inexplicável? Como que a gente fala sobre o insondável? Como que a gente pode tentar definir o indefinível? Falar sobre Deus é uma grande improbabilidade, é uma tarefa hercúlea, porque qualquer tentativa de definir o ser de Deus falhará miseravelmente. Porque Deus está totalmente acima da nossa compreensão e totalmente acima de qualquer capacidade que nós tenhamos de articular ideias sobre Ele. Todavia, essa improbabilidade, essa dificuldade, dada a nossa pequenez, a nossa limitação, de falar sobre um ser que nos transcende incompleto, essa dificuldade não pode nos furtar de fazer esse exercício. Por que não? Porque tudo que existe na experiência humana existe pela linguagem. A linguagem, a tentativa de definir, a tentativa de explicar, a tentativa de falar sobre, a tentativa de articular um conjunto de explicações ou de imagens que remetam a uma realidade, faz parte da construção do nosso mundo. Não é possível construir um mundo onde a linguagem não, de alguma maneira, o comporte. Por exemplo, se eu falasse para você agora, como que você vai almoçar? Você pretende ir numa churrascaria e comer uma picanha? Você viu a picanha? Você já criou uma imagem na sua cabeça? A picanha já passou a existir. A minha linguagem criou um mundo para você, um mundo de conexão, um mundo conhecido. E talvez você nem estava pensando em ir para a churrascaria, mas agora que eu falei, quem sabe, uma sugestão. Aquilo que existe, existe pelo poder da linguagem. Então, falar sobre Deus é a tarefa de todo mundo que pretende se aproximar dele e fazer dele uma realidade possível na sua existência. Ocorre que qualquer tentativa de falar sobre Deus precisa assumir com humildade que será uma tentativa parcial, sujeita a falhas, limitada. Qualquer tentativa de falar sobre Deus não pode se pretender absoluta. Não pode pretender comportar o que Deus é nessa sua conceituação teológica. Mas o exercício é necessário. Por isso, quando hoje eu falo sobre a face feminina de Deus, eu não estou pretendendo falar tudo sobre Deus, que eu acho, Deus é isso, nossa, o que essa mulher está falando aí agora, que Deus é mulher, que coisa que absurdo, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que eu vou buscar na Bíblia Sagrada textos que utilizam uma linguagem feminina para falar sobre Deus. E vou fazer isso porque geralmente Deus nos é apresentado na nossa experiência de fé como uma figura masculina. Ainda que a gente afirme com toda a ênfase que Deus não tem gênero, porque Deus não é nem homem nem mulher, Ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente fala isso, a gente sabe disso, mas na prática, na nossa experiência de fé, Deus nos é apresentado como macho. Deus nos é apresentado como juiz, general, pastor, pai. Não é verdade? Senhor dos exércitos. As linguagens são sempre masculinas. E quando eu olho para alguns textos bíblicos, eu percebo que também linguagens femininas são usadas para falar sobre Deus. Também são usadas para acessar aquilo que a divindade é. Até porque, de acordo com o texto que nós lemos, o masculino e o feminino revelam aquilo que Deus é. Uma vez que Deus fez homens e mulheres à sua imagem. Logo, há aspectos da feminilidade, aspectos da masculinidade que apontam para Deus. Mas por que será que na nossa experiência de fé nos roubam a capacidade de olhar para Deus também em linguagem e em figuras femininas? Então é isso que eu quero resgatar nessa manhã.
E quero falar disso a partir deste lugar, este corpo de mulher, essa vivência de mulher, essa experiência de mulher, que talvez você não tenha ainda tido a oportunidade de ouvir. E eu peço que você fique comigo até o final. O primeiro texto que eu quero ler e que fala um pouquinho de Deus, em linguagem feminina, é um texto conhecidíssimo, você já deve ter lido 500 vezes. Talvez seja um dos textos mais conhecidos, porque é o texto que vai culminar no versículo de João 3,16, que é talvez o coração do Evangelho. E o texto que eu quero ler é João capítulo 3, de 3 a 5, que narra o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele mestre da lei. E o texto diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Respondeu Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Deus é apresentado neste texto como uma mãe que dá à luz a uma nova criação. Preciso situar você em relação a esse texto, porque o Evangelho de João é o evangelho mais cristológico dos 4 evangelhos. Em João, inequivocamente, Cristo Jesus é Deus andando na terra. Ele é a palavra de Deus. E João prova isso através dos sinais que Jesus faz. No livro de João, no Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais que apontam para a sua divindade. E esse texto está contido justamente na seção do Evangelho que se chama Livro dos Sinais. Nessa seção, um mestre da lei fariseu se aproxima de Jesus para dizer: Jesus, nós sabemos que você tem que vir da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com você. Então há um mestre da lei que reconhece que tudo que Jesus é e faz só pode fazer se ele vier da parte de Deus. Essa afirmação é muito importante no Evangelho de João. Por quê? Porque no Evangelho de João, nós vemos uma tensão muito acirrada entre Jesus, ou entre os cristãos, e os fariseus. Isso vai acontecer porque ali no final do 1º século, quando este Evangelho está terminando de ser redigido, a tensão havia crescido em função da interpretação que fariseus e cristãos davam a respeito de quem Jesus era. O movimento dos fariseus se baseava em 2 bases teológicas: a Torá, os nossos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, e a interpretação oral da Torá. Então, os fariseus tinham essas 2 bases. Eles queriam manter viva a chama da Torá, e eles tinham a Torá como uma base, e a interpretação oral da Torá como uma base, porque eles acreditavam que a interpretação oral, a tradição oral, atualizava a Torá para os seus dias. Veja que eles seriam facilmente cancelados no nosso tempo, mas isso é outro problema. Enfim, a gente voltando, eles tinham essas 2 bases. Acontece que os cristãos entendiam que Jesus era a palavra de Deus. Jesus, segundo o Evangelho de João, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus é a palavra. É Jesus quem atualiza a Torá. É Jesus quem aplica a lei. Ou seja, agora nós lemos a lei a partir de Jesus. E Nicodemos aparece como essa pessoa que reconhece isso. Então, isso no Evangelho de João é muito importante. Tem um fariseu que reconhece que Jesus veio da parte de Deus e, portanto, fala da parte de Deus. E aí Jesus vai responder a Nicodemos e fala: tudo bem, Nicodemos, mas acontece que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o Nicodemos fala: mas eu não estou entendendo. Como é que eu vou nascer se eu sou velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: não desta mãe, de outra. Você tem que nascer do céu. Você tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito. Olha, meu irmão, minha irmã, na experiência humana, nascimento é uma coisa que acontece de mulher. Nascimento é uma coisa que acontece de mulher, de um corpo feminino. É uma mulher que traz à luz uma nova existência. Aqui Jesus utiliza uma linguagem feminina para falar que Deus, ou através do seu Espírito Santo, é aquele que nos faz nascer de novo. E aí, quando eu sou atravessada por esse texto, não tem como eu dissociar da minha experiência de maternidade. Porque eu sei muito bem o que é trazer uma criança à luz. Eu sei o que significa. Ainda que muitos teólogos leiam esse texto e falem que isso é uma referência ao batismo, depois que eu vi isso, eu não consigo desver.
Eu não consigo deixar de conectar isso com a minha experiência de corpo de mulher, do que é trazer uma criança à vida, do que isso significa para mim como mãe. Eu não sei você, mas no dia que eu soube, eu desejei muito isso. No dia que eu soube que tinha uma criança crescendo aqui dentro de mim, gente, a minha vida mudou por completo. Virou uma chave aqui dentro de mim. É uma coisa inexplicável. A geração de um bebê é uma coisa visceral, sabe? É uma coisa tão profundamente entranhada, é tanto afeto entranhado, que quando você sabe que tem um bebê aqui, você dá um passo para trás. Você fala, aquela pós que eu queria fazer, depois eu faço. Eu abro mão das minhas noites de sono. Até os meus órgãos internos, eles abrem espaço para essa gravidez acontecer. Tá tudo bem eu dormir, eu vou dormir meio torta um tempo. Eu abro mão do corpo que eu sonhei, eu abro mão dessas coisas, porque tem uma vida aqui, o amor que eu sinto por essa vida é inexplicável, é inexplicável. Como pode um serzinho tão pequeno, quando você descobre a gravidez, aí por volta das 5 semanas, 6 semanas, ele é menor do que um grão de arroz, mas como pode uma coisa tão pequena mexer tanto com o seu coração, com os seus afetos? Estou mentindo, mulheres? Você passa a ver filho em tudo quanto é lugar que você vai. Se você andava no shopping e de repente você olhava um sapato novo, uma bolsa, uma roupa que você gostava, o que você vê agora no shopping? Roupinha de neném. Roupinha de neném. Carrinho, sapatinho, brinquedinho, pratinho, mamadeira. O seu mundo se reorienta. E o Espírito Santo é apresentado como essa mãe que se esvazia de si para que a gente possa nascer. Mas mais importante do que isso é como nós enxergamos o bebê aqui dentro. Porque a relação de um bebê com sua mãe é de profunda dependência. Um bebê não pode sobreviver sem a sua mãe. Um bebê come o que a mãe come, sente o que a mãe sente, ouve o que a mãe ouve. Ele não pode sobreviver se não for a partir da sua mãe. Então eu fico pensando que talvez Nicodemos esteja ouvindo de Jesus algo do tipo, Nicodemos, eu reconheço a sua piedade até aqui, de tentar articular Deus por meio de ideias. Eu reconheço, Nicodemos, que você foi piedoso para buscar estudar a Torá, sabe? Para tentar fazer a vontade de Deus. Eu reconheço, Nicodemos, isso. Mas te falta algo mais, Nicodemos. Te falta compreender que nascimento novo não é uma articulação de ideias sobre Deus, interpretação teórica sobre Deus. Nascimento de novo, nascer de novo do Espírito é uma relação visceral de profunda dependência de Deus. É você entrar numa lógica onde você é movido por Ele. Em seguida Jesus vai dizer, o vento ou o Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. E não é assim um bebê com a mãe, não? O bebê escolhe para onde ele quer ir? Não, ele vai para onde a mãe levar. Se a mãe vem para a igreja, ele vem para a igreja. Mas se a mãe for para o boteco, ele vai também. Porque ele é dependente. Eu fico pensando, sabe, meu irmão e minha irmã, que especialmente a nossa cultura, muito moldada pela racionalidade moderna, pensa muitas vezes a conversão como a adesão racional a um conjunto de ideias que faça sentido. Então é tipo assim, eu vou te apresentar o plano da salvação. Você é pecador, Jesus morreu por você, pagou o preço do seu pecado. Se você receber Jesus no seu coração, você vai ser salvo, vai para o céu. Entendeu? Entendi. Então você se converteu. Você aderiu racionalmente a um conjunto de ideias e se converteu. Mas essa imagem feminina de Deus me faz pensar a conversão em outras bases completamente diferentes. A conversão é um processo de reconexão visceral com Deus. Essa comunhão, essa dependência que a gente rompeu no Éden. Porque o pecado, o grande pecado do Éden é a autossuficiência, é achar que a gente não precisa de Deus para nada. É achar que nós podemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento. Para que Deus se eu posso conhecer tudo? Porque Deus, se a minha própria consciência pode me levar para qualquer lugar? Porque Deus, se eu posso construir os meus próprios conceitos, os meus próprios... Para que Deus? O novo nascimento é uma reconexão visceral, sabe?
entranhada de afeto, de dependência, de dizer, não, eu não posso viver sem Deus, porque só por meio dele eu posso nascer, ser nutrido, ser desenvolvido, e ele me leva como um bebê para onde ele quiser. Faz sentido para você isso? Eu acho que a gente está cheio de gente na igreja com conversão meramente teórica. Eu converti numa igreja que não era batista, onde para você ser batizado você tinha que passar por um mini concílio. Era assim, reunir o presbitério da igreja, não queria falar o nome, acabei falando. E você tinha que responder umas coisas doutrinárias, sabe assim? Você é dicotomista ou tricotomista? Faz sentido isso para um novo convertido? O homem é corpo e alma, corpo, alma e espírito. Quem é Jesus? Fale sobre as duas naturezas de Jesus. Naquela época eu só queria batizar, nem queria ser pastor ainda, mas já passei por 2 concílios da minha vida. Tudo ideia, teoria. Qualquer pessoa que decorar o livrinho passa. Mas quantas pessoas nasceram de novo? Conexão visceral, gente, com Deus. Conexão afetiva, amorosa, dependente. Acho que essa imagem feminina me aproxima de outro conceito de conversão, de um outro olhar sobre a conversão. Outro texto que fala, e ainda conecta com esse também, é o texto de Isaías 42. Isaías 42, versículos 13 e 16, traz uma imagem tão bonita. Diz assim: o Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. E aí o brado do Senhor vem na sequência, entre aspas. Então Deus está saindo como um homem poderoso, olha a imagem masculina de Deus, como um guerreiro, e ele vai bradar. 2 pontos, abre aspas. Qual é o brado de Deus? Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas, secarei a sua vegetação, tornarei os rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas, eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Versículo 14, mais uma vez. Agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Deus é retratado como uma parturiente, como uma mulher que está parindo normal o seu filho. Esse texto de Isaías se localiza num trecho do livro do profeta, conhecido como livreto da consolação. Está contido dentro da estrutura de Isaías, no que se pode chamar de Deutero Isaías ou Segundo Isaías, e corresponde ao período exílico. O povo está no exílio da Babilônia, e a palavra profética traz uma mensagem de esperança. E que mensagem de esperança é essa? Deus vai parir um novo começo para o seu povo. Deus está como uma mulher em trabalho de parto. Nós estamos aqui no exílio, está doendo, mas é porque Deus está em trabalho de parto. E essa dor que nós estamos sentindo na companhia de Deus, ela vai gerar um novo tempo, uma nova nação, onde a liberdade existirá. Essa é uma primeira forma de interpretar o texto. Uma segunda forma de interpretar o texto é pensar que Isaías geralmente é lido pelos cristãos como um profeta messiânico. E, portanto, aquilo que Isaías fala, ele aponta para Jesus, ele aponta para o Messias, ele aponta para o Cristo. E eu fiquei pensando em Jesus como essa parturiente que dá à luz a uma nova humanidade. Jesus no seu sofrimento do trabalho de parto. Jesus na agonia do Getsêmani, dizendo para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu pensei em Jesus, pensado a partir da linguagem de uma parturiente, porque essa experiência eu não tive no corpo, eu tive 2 filhos de cesariana, mas eu fiz pesquisa de campo. E eu fui perguntar para algumas irmãs da igreja que pariram filhos de parto normal, como foi a experiência para elas. E foi muito interessante, porque eu perguntei para várias, e elas me responderam coisas muito semelhantes. Elas responderam assim: Ana, a cada contração, a cada dor que me dilacerava, eu só pensava assim: meu filho ou minha filha está mais perto de chegar. Muitas vezes eu pensei em desistir. Uma delas me mandou o vídeo do parto. E eu chorei vendo o vídeo. Porque ela estava sofrendo muita dor.
E no momento ela virou e falou bem assim: por favor, para, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, me leva para cesárea, eu não aguento mais. E o paizinho do lado, o marido do lado dizia: calma, meu amor, seja forte, vai passar. Aguenta só mais um pouquinho, nossa filha está chegando, nossa filha está chegando. E aí ela continuava. E naquele misto de fragilidade e força, aquela mulher bradava com um alto som e colocava toda a sua força para expulsar o bebê que estava prestes a nascer. E eu fiquei pensando o quanto isso me conecta com Jesus e seu movimento de parir uma nova humanidade. O quanto Jesus também brada: Pai, chega essa dor. Passa de mim esse cálice, eu não vou aguentar. Ele estava orando, eu fico pensando, o que será que o pai respondeu para ele? Talvez respondeu: aguenta mais um pouco, meu filho. Mais um pouco, vai passar. Nós vamos parir uma nova humanidade. A cada açoite, a cada chibatada, a cada violência, a cada cusparada no rosto, uma contração. Judas traiu, contração de treinamento. A coroa de espinhos, mais uma contração. Os pregos estão sendo pregados. Agora está no período expulsível. Só mais um pouquinho, nós vamos parir uma nova humanidade. Até que Jesus diz para o pai: eu consegui. Está consumado. Vida nova. Vida nova. E aí aquela mãezinha disse que quando pegou o seu bebezinho que nasceu nos braços, falou: Senhor, meu filho, ver o seu rostinho, o vídeo dela diz assim: minha filha, ver o seu rostinho me fez esquecer toda a dor. Porque às vezes a gente olha para Jesus na cruz e fala: como pode alguém suportar tanta dor assim por gente como a gente? Se você olhar com todo respeito pelo olhar masculino, você não vai entender. Mas se você já pariu um filho, você sabe que amor é esse. Que te faz ir até o final. Que te faz fazer o último esforço. Deus é uma parturiente em trabalho de parto, para parir gente nova como eu e você. E como toda parturiente, tem um depois, né? Deus é apresentado como uma lactante. Salmo 131, Salmo de Davi. O salmista diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, eu acalmei, tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe. Deus é apresentado como uma mãe que dá de mamar. Esse salmo está num trecho do saltério muito específico, que são os cânticos de peregrinação. Eram os cânticos que o povo cantava quando eles subiam para Jerusalém para adorar. E eu sempre gosto de pensar essa caminhada para Jerusalém como uma metáfora da nossa peregrinação espiritual. Os cânticos começam lá no Salmo 120, onde o salmista diz assim: olha, eu sou um estrangeiro que peregrino em terra estrangeira, habito entre os homens de Meseque e Quedar, um povo violento, um território hostil. Para chegar lá em Jerusalém, símbolo da presença de Deus entre o povo, ali o templo, eles tinham que passar por territórios hostis. Nós também passamos por territórios muito hostis na nossa caminhada espiritual. Eles chegam em um momento de angústia, os salmistas, os peregrinos, e cantam no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vai me vir o socorro? Há momentos de angústia, de questionamento. No Salmo 126, eles vão dizer: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Tem muito choro na caminhada espiritual. Tem muito questionamento, tem muita angústia, tem momentos hostis, tem momentos onde nós nos desequilibramos. E aí vai chegando no Salmo 131, e Deus é apresentado como essa mãe que amamenta o bebê. E aí eu volto para a minha experiência pessoal, porque eu amamentei e amei amamentar. Eu sei que nem todo mundo tem uma boa relação com a amamentação, mas a amamentação é mais do que sobre leite e sobre nutrição. A amamentação é sobre vínculo, é sobre como a presença da mãe, o peito da mãe acalma, regula a criança, coloca a criança de volta ao seu equilíbrio emocional. Lá em casa, o meu esposo Eliender chegou a criar uma expressão para isso. Ele dizia assim: mamar resolve tudo. Menino está com cólica, bota no peito, parou de chorar. Menino tomou vacina, está berrando, bota no peito, parou de chorar. Menino está enjoado, está berrando, bota no peito, parou de chorar. O peito é um calmante natural.
A proximidade com a mãe, o aconchego, o olho no olho, o carinho. Eu botava os meus filhos para mamar e o Lucas, meu filho, ficava passando a mão no meu rosto. É conexão. Qualquer choro, qualquer descontrole, qualquer dor, passava tudo. E Deus é apresentado aqui no Salmo 131 como essa mãe que amamenta. A oração como este lugar que nos regula. A oração como este lugar onde Deus nos coloca de novo no nosso lugar de conforto, de dependência e de segurança. E eu fiquei pensando o quanto essa imagem feminina também me transforma a respeito da oração. Porque às vezes nós somos apresentados à oração como um movimento onde nós precisamos articular muito bem as palavras para convencer Deus a fazer o que a gente quer. Não é assim? Deixa eu pensar aqui como é que eu vou articular bem esse discurso para Deus ficar bastante convencido que está na hora dele me dar aquilo que eu quero. Mas essa figura me dá uma outra perspectiva. A oração como esse lugar onde Deus me devolve a segurança, onde Deus me devolve a paz, onde Deus me devolve a tranquilidade de que eu sou cuidada por Ele. A oração como este lugar onde o mamar de Deus resolve tudo. Eu me lembro do Salmo 6. Lá no Salmo 6, Davi começa falando no Salmo que a cama dele está molhada de tanto que ele chorou. Dá para torcer o lençol, de tanto que Davi inundou sua cama com lágrimas. Mas quando ele termina o Salmo, ele diz: o Senhor escutou a minha oração. Mamou, gente. Mamar resolve tudo. Encontrou na oração esse lugar de se reequilibrar. Esse lugar do aconchego, esse lugar da presença, da segurança, do afeto, da nutrição. Lá no Salmo 13, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando? Parece a criança que chora quando a mãe sai para ir no mercado. Cadê minha mãe que foi embora? Não vai embora, mãe. Por que você foi? Será que você foi para sempre? A criança não entende que a mãe vai, mas ela também volta. Ela não entende. Então ela abre um berreiro para chorar. Nós somos iguaizinhos, né? O Davi estava assim na oração do Salmo 13. Até quando o Senhor vai me esquecer de mim para sempre? Você foi no mercado, não volta nunca mais? Mas ele termina a oração, o lugar do mamazinho. E ele diz: eu confio no Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Ah, gente, a oração é o lugar do mamar de Deus. Se a gente pensar a oração como lugar de manipulação do sagrado, a gente vai ficar muito decepcionado. Mas se a gente encontrar na oração esse lugar do aconchego, que essa imagem feminina transmite para nós, então a gente vai conhecer uma outra dimensão do nosso exercício do orar. Eu vou ficar com essas três imagens. Mas eu queria dar um passo a mais com você nessa reflexão, porque tudo isso me acalenta muito, eu espero que acalente você também. Mas eu queria dar um passo último para concluir a minha reflexão, que é o seguinte. Nós somos, a meu ver, seres religiosos. O ser humano é um ser religioso. E eu entendo que aquilo que nós pensamos do ponto de vista religioso incide sobre a nossa vida e nos ajuda a construir o nosso mundo. Em outras palavras, o que eu penso sobre Deus incide a forma como eu penso sobre mim, sobre o outro, sobre a vida. A minha teologia corresponde a uma antropologia. Aquilo que eu penso religiosamente falando constrói um mundo e esse movimento vive sempre em permanente dialética. O que eu penso sobre Deus constrói o mundo que eu construo me ajuda a pensar sobre Deus. Ou determina a forma como eu penso sobre Deus. Por isso, se a gente considera Deus como macho, a gente vai considerar que o macho é Deus. E se macho e fêmea estão em polos opostos, nós vamos considerar que o macho é o divino e o feminino é o demoníaco. E você pode estar achando que eu estou exagerando, mas não estou. Minha filha foi numa igreja onde a mensagem do púlpito era a seguinte: o diabo entra na vida da família através da mulher. Porque foi ela quem deu ouvido à serpente, ela é a brecha de atuação do demoníaco. Quando você demoniza a mulher, você abre espaço para que ela sofra todo tipo de violência. Porque aquilo que é demoníaco, eu preciso extinguir, matar e expulsar. Muitas vezes a nossa compreensão de Deus, que desqualifica que o feminino também tem traços da divindade a respeito dos quais precisa falar e comunicar.
quando nós desconsideramos que a feminilidade também aponta para Deus e também carrega traços do ser sagrado, do ser divino, nós divinizamos o masculino e demonizamos o feminino. É mais do que desumanizar, é demonizar mesmo. Recentemente um pastor blogueirinho colocou aí na internet o potencial demoníaco da mulher. E ele, neste texto horroroso, dizia assim que muitos homens são acusados de violência doméstica, mas ninguém sabe o quanto essa mulher perturbou ele, demoniacamente falando, para ele chegar nesse nível. Quando eu demonizo a mulher, porque ela não tem nada de divino, ela é tudo de ruim, o homem é tudo de bom, porque o homem é divino, porque se o Deus é macho, o macho é Deus. Eu abro espaço para todo tipo de violência que a mulher sofre. Eu passo a olhar para a voz da mulher com suspeita. O que essa mulher tem a dizer para mim? Ela é demoníaca. Ela é que dá ouvido à serpente. Ela não tem nada para compartilhar comigo. Eu passo a ver a mulher como alguém a ser destruído. Então eu posso agredir fisicamente, eu posso agredir verbalmente, eu posso agredir emocionalmente, eu posso agredir sexualmente. Porque afinal de contas ela é demoníaca. Ela não tem nada de divino. Tem nada que eu possa ver numa mulher que venha da parte de Deus. Aí você fala, Ana Elisa, mas ninguém nunca pensa assim. Talvez não conscientemente, mas será que no fundo a normalização da violência contra a mulher não tem também um elemento religioso que precisa ser contestado? Fico a pensar. Será que o nosso jeito religioso de ser não contribui para que mulheres sejam permanentemente demonizadas? E mais, fico me lembrando de uma passagem das Escrituras Sagradas ao pensar sobre isso, quando o Evangelho me afirma que Jesus expeliu de Maria Madalena 7 demônios. 7 na Bíblia Sagrada tem um significado muito contundente, tem a ver com a totalidade. Então, antes do encontro com Jesus, Maria Madalena era uma pessoa totalmente demonizada. Se porque assim haviam, nunca saberemos. Mas no encontro com Jesus, a demonização dessa mulher foi para onde? Bateu em retirada. E ela foi não só convidada para ser uma discípula de Jesus, como foi convidada a ser a primeira testemunha e a responsável por anunciar a ressurreição aos discípulos. Mulheres, quando encontram com Jesus, saem de qualquer tipo de estigma, de demonização. E encontram uma mãe que nos pare de novo para fazer da gente digna. Gente digna de ser ouvida numa cultura que mulheres não podem nem falar. Gente digna de ser respeitada. Gente digna de ser valorizada. Gente digna de ser amada, porque somos feitas também à imagem e semelhança de Deus. E temos coisas sobre Deus a comunicar. Como é, na sua experiência de fé, a existência de uma imagem feminina para Deus? Como isso te atravessa? Como essa minha reflexão te interpela? Te acalenta? Te desafia? O que isso significa para a vida da igreja? Quais são as providências que nós temos que tomar hoje para que a gente possa construir um tipo de teologia saudável, que nos comporte construir, que nos incentive, que nos mobilize a construir uma sociedade mais justa. Uma sociedade onde homens e mulheres recebem a mesma valorização pelo seu ser, posto que possuem uma dignidade intrínseca, que é o fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Quais os impactos de você ser roubado das imagens femininas de Deus? Essa imagem de uma mãe que te gesta, de uma mãe que te pare, de uma mãe que te amamenta, que te conduz, que te abraça, que te protege, que te consola. Quais os impactos que a gente tem na nossa espiritualidade de sermos negados dessa face feminina? É isso que eu gostaria que você refletisse nessa manhã. Para que a gente construa uma aproximação com Deus tão afetiva, uma aproximação com Deus tão íntima, uma aproximação com Deus tão visceral, que seja capaz de transformar a nossa vida, aquilo que a gente pensa e a sociedade que a gente constrói. Que Deus abençoe, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez essa manhã. E eu oro para que a minha reflexão tenha alcançado o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs com afeto. Que a minha reflexão possa ter encontrado um lugar de acolhida no coração deles e delas.
E que o Senhor nos ajude dia após dia, a partir dos nossos pensamentos, afetos, reflexões, caminhada comunitária, nos aproximarmos de um Deus que nos ama como um pai, como uma mãe, que nos ama afetivamente com seus traços ou suas faces masculinas e femininas, e que nos ensina e nos encoraja a construir uma sociedade onde homens e mulheres possam ser amados, respeitados na sua dignidade do ser. É isso que eu oro, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.